Alunos e alunas das turmas de primeiro ano da Escola Ubirajara, hoje nós vamos fazer o nosso feedback, a correção e comentário das questões da aula 1, da nossa atividade 1 de Geografia do ano letivo. Sou o professor Damásio, o professor responsável pela disciplina. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro. Na nossa última aula, no caso, a nossa primeira aula de Geografia do ano letivo, nós falamos sobre o objeto de estudo da geografia, que seria o espaço geográfico. Nessa aula, nós vimos que esse espaço geográfico ele é construído pela interação entre os seres humanos em sociedade com os elementos que constituem as paisagens naturais. Nessa combinação, é criado o que chamamos de espaço artificial ou humanizado. Ao longo da sua evolução, os seres humanos vão desenvolvendo suas técnicas e suas tecnologias. Através do trabalho, eles conseguem aumentar a escala de transformação das paisagens naturais em espaço modificado, antrópico, e isso garantiu uma expansão do conceito de espaço geográfico. Assim, hoje, todos os lugares da superfície terrestre são considerados espaço geográfico, portanto, são passíveis de serem estudados pela geografia. Falamos também que esse desenvolvimento que vai acontecer na transformação do espaço vai criar um novo conceito, que é chamado de meio técnico, científico e informacional, que é uma porção do espaço geográfico que atinge a superfície do mundo de hoje, com um grande desenvolvimento das tecnologias, principalmente no campo científico e informacional. As nossas atividades, elas estão relacionadas, então, a esses conceitos que foram estudados ao longo da nossa aula 1. Quando a gente fez também uma comparação entre o que seria um espaço ou um ambiente natural, construído por agentes edáficos, climáticos e bióticos, e um ambiente modificado, transformado pelas sociedades, constituído por elementos antrópicos. Fazendo uma análise sobre o desempenho dos alunos, nós tivemos a participação de 128 alunos das turmas de primeiro ano, uma boa participação. E os resultados também foram muito bons. Vejam que a maioria dos nossos alunos obteve a nota máxima, acertando todas as questões da nossa atividade. O percentual de pessoas que zeraram é bem pequeno. Dentre as turmas, o primeiro ano B foi a turma que teve maior porcentagem de participação na atividade. Parabéns aos alunos que fizeram a atividade, parabéns ao primeiro ano B, que obteve o maior índice de participação. Analisando os resultados, percebemos que a questão que teve o maior índice de erros foi a questão número 2. Mesmo assim, 70% dos participantes conseguiram acertar essa questão. Vamos agora fazer uma análise das questões de uma a uma e ver como deveria ser o processo de resolução. Vamos à questão número 1. A questão número 1 trata sobre o objeto de estudo da geografia, o espaço geográfico.
e pergunta qual das alternativas melhor define o que é o espaço geográfico. Na primeira alternativa, diz que o espaço geográfico é o resultado do processo de transformação do espaço natural em espaço artificial mediante ações da sociedade. A alternativa seguinte diz que o espaço geográfico designa aquelas paisagens onde há ausência dos elementos culturais, prevalecendo os aspectos naturais da paisagem. Na alternativa seguinte, diz que o espaço exterior ou simplesmente espaço, que compreende toda a área física do universo não ocupada por corpos celestes. Na alternativa seguinte diz que o espaço geográfico corresponde à medida da superfície de uma figura ou objeto. E a última alternativa diz que o espaço geográfico é aquele onde aparentemente não existe nada, mas que contém uma quantidade mínima de energia, campos eletromagnéticos e gravitacionais. Se nós percebermos, as 5 alternativas, elas tratam de espaço. Contudo, cada um dos espaços que está sendo tratado nas alternativas é um espaço diferente. É o conceito de espaço sob a ótica de uma ciência diferente. A primeira alternativa, que seria a alternativa correta, define o que seria o espaço geográfico, como o produto da transformação do espaço natural em espaço artificial através das ações da sociedade. Mas a alternativa seguinte diz que são as paisagens onde há ausência de elementos culturais, prevalecendo aí os aspectos naturais da paisagem, ou seja, define o que é o espaço natural. A alternativa seguinte diz que o espaço exterior ou simplesmente espaço. Esse espaço, gente, é chamado de espaço sideral e ele é estudado pela astrofísica. O espaço que corresponde à medida de uma figura ou objeto é o espaço matemático estudado na geometria. E o último, que diz que é o espaço onde aparentemente não existe nada, mas contém uma quantidade mínima de energia, campos eletromagnéticos e gravitacionais, é a definição do espaço quântico. Quem assistiu aí os filmes da Marvel, eles falam sobre o espaço, o universo quântico, né? O espaço quântico. Então, essa seria a definição do que seria o espaço quântico. A alternativa correta, então, é essa que fala sobre a transformação da natureza em uma realidade artificial, mediante a ação da sociedade. Quem acertou, parabéns. Vamos para a questão seguinte. A segunda questão, ela fala sobre o conceito técnico-científico, ou aprimoramento do meio técnico-científico. E diz assim: como com o aprimoramento técnico-científico, o conceito de espaço geográfico passou a abranger toda a superfície do planeta, contribuindo para o surgimento de uma nova designação ou conceito. Qual seria esse conceito? Algumas pessoas erraram marcando globalização. Porque lá no conceito que existe descrito na aula, eu falo sobre o processo de mundialização, sobre a globalização dos fenômenos. Contudo, esse conceito está relacionado à técnica e científica, aprimoramento técnico e científico. E, conforme é dito na aula, isso diz respeito à construção de uma nova realidade.
Está relacionada à globalização? Sim, mas o conceito diz respeito ao meio técnico, científico e informacional. Uma nova forma de se analisar, de se estudar, de se compreender o espaço geográfico. O conceito de aldeia global está relacionado com globalização, mas eles diz respeito a uma aproximação entre os lugares, relacionada com o desenvolvimento dos meios de comunicação. Já o Pangeia é um conceito que nós vamos estudar ainda esse ano, que trata sobre a unificação dos continentes em única massa de terras que aconteceu em períodos geológicos anteriores ao atual. E o aquecimento global trata sobre um aumento na temperatura do planeta. Também não está relacionado com o assunto que nós estamos tratando. Portanto, a alternativa correta seria meio técnico, científico e informacional. Parabéns aos que acertaram essa questão. Vamos para a terceira e última questão, que trata sobre os conceitos de paisagem natural ou paisagem humanizada. A questão diz: recordando os conceitos de espaço natural e geográfico, marque a alternativa que apresenta um exemplo de espaço artificial ou humanizado. Ou seja, qual desses exemplos é aquele que apresenta as características de um espaço construído pelo homem em sociedade? A primeira alternativa mostrava a Pedra da Galinha Choca em Quixadá. E aí, vocês acham que ela é um espaço construído pelos seres humanos? No segundo, nós temos a Bica do Ipu, que é uma cachoeira que fica na região da Ibiapaba. Será que ela é construída pelos seres humanos? Terceira alternativa, nós temos aí a estátua do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Será que foram os seres humanos que a criaram? E a Pedra Furada em Jericoacoara? Será que foi alguém que foi lá e escavou essa pedra? Por último, nós temos uma paisagem da Lagoa do Mundaú, no município de Flecheiras, no litoral oeste do estado do Ceará. Então, gente, qual vocês acham que dessas paisagens seria a paisagem criada pelos homens? Certamente, acertou quem marcou a estátua de Padre Cícero. Todos os outros, gente, foram construídos pela dinâmica do planeta Terra. A Pedra da Galinha Choca, assim como a Pedra Furada de Jericoacoara, foram produzidas pela ação da erosão, uma causada pela diferença de temperatura e pela água, a outra pela ação das ondas do mar. A Bica do Ipu é um espaço natural. É um local onde a água cai de cima da serra. E no caso do Lagoa do Mundaú também é uma constituição de um espaço natural. O movimento das dunas represou o rio e produziu essa paisagem belíssima que nós encontramos no município de Flecheiras. Entretanto, a estátua do Padre Cícero foi construída pelos seres humanos, na região do Horto, na cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, sul do estado do Ceará. Muito obrigado, gente, por participarem desse nosso encontro, do feedback das atividades. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar sobre os movimentos que a Terra realiza e quais as consequências que eles trazem para a nossa vida. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.